Boa tarde. Opa, tá alto. Falar um pouquinho mais longe. Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes de novo. Então, vamos dar seguimento ao nosso evento, que à tarde começou com a banda Loucos de Cara, do CAPS AD Esperança. Então, parte dos nossos locais de campo, né? Onde nós estamos presentes e compomos, ajudamos e aprendemos muito. Então, aqui. Então, queria convidar agora para a mesa temática 2, né? O mundo do trabalho dos especialistas, caminhos possíveis e desafios no pós-residência. A diretora Kellen Tanise Alves da Silva, diretora de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação do GHC. Pode ser. Para compor essa mesa também, vou chamar a Daniele Buffon, assistente social, articuladora do Coletivo Gaúcho de Residentes. E o nosso velho conhecido do Encontro Gaúcho, o Leonardo Rabelo. Pode. Pessoal do online, podem mandar perguntas pelo chat, nós vamos ler. Podem mandando durante as falas, tá bom? Então, nós iremos acompanhar e perguntar. Perfeito? Eu vou passar, então, agora a fala para a Daniele. Oi, boa tarde. Iniciar a mesa dizendo que a gente tinha mais uma convidada, que é a Priscila, né? Que foi citada de manhã, que é a coordenadora das residências multis no Ministério da Saúde. E ela não pôde estar conosco aqui de tarde, então a gente vai seguir a mesa, eu, o Léo e a Kellen. E aí eu vou apresentar a mesa, então, a proposta do debate. A mesa temática Mundo do Trabalho dos Especialistas, Caminhos Possíveis e Desafios no Pós-Residência, propõe um espaço de reflexão crítica, diálogo e construção coletiva acerca das condições de trabalho, das perspectivas profissionais e dos desafios enfrentados pelos especialistas formados pelas residências em saúde. Em um contexto marcado pelas transformações contemporâneas do mundo do trabalho, pela crescente precarização das relações laborais e pelas disputas em torno do financiamento e fortalecimento das políticas públicas, torna-se fundamental problematizar os caminhos percorridos pelos profissionais egressos das residências em saúde, especialmente aqueles formados no âmbito do SUS. A atividade pretende articular análises sobre a realidade atual do trabalho em saúde, os processos de valorização e desvalorização profissional, as perspectivas de inserção e permanência no SUS e os desafios relacionados à consolidação da formação especializada como estratégia de fortalecimento das redes de atenção e das políticas públicas de saúde. Partindo das contribuições dos convidados e das experiências compartilhadas pelas residentes participantes do encontro, a mesa buscará construir um espaço ampliado de debate sobre os sentidos da formação no SUS e para o SUS, as possibilidades de atuação profissional no pós-residência e os desafios colocados para a defesa da saúde pública e da educação permanente em saúde. Mais do que discutir trajetórias individuais, a proposta compreende que refletir sobre o futuro profissional dos especialistas implica debater também os rumos do SUS, da formação em saúde, das condições de trabalho e da organização coletiva dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Assim, eu passo para a Kellen. Eu vou levantar, porque eu não consigo ficar sentada, tá bom? Boa tarde a todos e todas. Meus prazer estar aqui com vocês, prazer estar com o Leonardo, com a Fabiana, Dani, não sei de onde tirei Fabiana, prazer estar aqui com vocês, todo mundo aqui nesse momento, né? Vamos lá começar uma conversa, porque eu organizei uns slides ali, mas é mais para orientar, porque quando me deram 45 minutos de fala, eu fiquei apavorada, disse, meu Deus, 45 minutos. Geralmente eu consigo desenvolver sem, mas eu achei importante para garantir, né, algumas coisas que eu quero trazer para reflexão, que eu tivesse uma orientação, então. Vou falar com vocês
aqui em pé, peço desculpa de ficar de costa para vocês, né, porque é o jeito que eu consigo ir transitando e conversando, tá? Deixa eu começar com o tema. Primeiro que o tema é amplo pra caramba, né? Dá uma tese, 4 anos estudando no doutorado, né? Com várias perspectivas, né? E vários aprofundamentos a partir do que a gente vai estar discutindo aqui, né? E aí eu queria conversar com vocês que eu vou estar trazendo um panoramas com alguns loopings e desenvolvimento de uma reflexão que é minha, perspectiva do lugar onde eu estou agora nesse momento, e que eu trouxe para debate e conversa, porque nada do que eu estou trazendo aqui é dado, né? É uma perspectiva de uma determinada realidade. E aí, né, como todo mundo aqui que está aqui hoje, eu faço parte de vários atravessamentos e que me coloca agora nesse momento, tá? Então, pensar o mundo do trabalho dos especialistas pós-residência é pensar uma perspectiva, para mim, do lugar onde eu estou, de tentar tirar um pouco de alguns debates. Mas vamos passar aqui, passa para mim? Vou me apresentar primeiro, porque eu vou me contextualizando para dizer de onde eu estou falando, tá? Eu sou Kellen Tanise Alves da Silva, então. Eu fui da primeira turma de residência integrada do Grupo Hospitalar Conceição, né, lá em 2004, onde a gente entrava na UTI, os médicos saíam da UTI em protesto, porque era a primeira turma, era uma política nova ainda dentro do Ministério, com uma resistência absurda dentro dos campos. Então, não foi fato se o ser daquela primeira turma. A gente foi laboratório para várias coisas. Então, né, eu sou tão, assim, nessa perspectiva de estudar educação do trabalho, que durante a residência, eu ainda fiz uma especialização de gestão do trabalho e educação, para mim entender, porque várias vezes durante a minha residência, eu percebia que os residentes, alguns entravam com algumas perspectivas de mudança, mas muitos eram cooptados pela forma de fazer do dia a dia do trabalho, e em vez da gente conseguir organizar processos e pensar rupturas, a gente era cooptado. Então, quis estudar isso durante a minha especialização, e fiz um mestrado em educação pensando em residência também, tá? O que a gente quis discutir? Também um aprofundamento dessa perspectiva de cooptação, e como que se dava isso no dia a dia, e como que a gente tem no mundo do trabalho uma forma de ensinar que está subliminar e que busca, organiza e transforma subjetividades e que não está dado nos livros e momentos de reflexões. Então, isso foi o meu mestrado aqui na URGS, e nesse momento eu desintoxiquei também da residência, porque como é 60 horas, né, a gente vive isso o tempo todo, a gente fala disso o tempo todo, a gente se encontra com os residentes no final de semana, né, e a gente, né, leva para outros momentos. Foi nesse momento, após a residência, que eu meio que, agora deixa eu pensar para uma outra perspectiva dentro da área da saúde. Sou fisioterapeuta de formação, me formei em Santa Maria, tá? E aí, no doutorado, que eu estava fazendo doutorado, eu era gerente de ensino e pesquisa do GHC. A gente recebeu de presente implementar o programa Mais Médicos, naquele primeiro momento da atenção primária ali, né, em 2014, na revolta dos 20 centavos, todo mundo é novo, é que 2014 parece longe para quem tem essas carinhas, mas foi ali naquele momento que eu resolvi ir mais para um lado da gestão do trabalho, tá? Então, o meu doutorado eu fiz na Unifesp, eu tenho imenso orgulho de ter feito com o Luiz Carlos de Oliveira Cecílio, que para mim é um ícone da área da saúde coletiva, e eu estudei o programa Mais Médicos, né, naquele primeiro momento, e foi muito importante para entender também, né, como que a gente organiza o programa e como a gente tem que pensar processos de distribuição dos trabalhadores, de organização dos serviços. Então, essa sou eu, tá? Para tentar entender de onde eu vou estar falando. Atualmente, sou diretora de inovação, gestão do trabalho do Grupo Hospitalar Conceição, né, e educação, e trago várias perspectivas que vai permear minha fala. Para vocês me identificarem, eu sempre faço isso, porque é uma questão ética, de que lugar eu estou falando, não para justificar, mas para vocês compreenderem, tá? Ainda me contextualizando dentro desse tema, quando eu li o pós-residência, eu fiquei com uma preocupação. Qual a preocupação, Kelly? De não trazer um debate que fosse corporativo. Tá? De determinada área precisa de mercado, determinada área precisa de valorização, mas como que eu traço isso trago esse debate para dentro de uma perspectiva de pensar políticas públicas, pensar sistema único de saúde e não deslocar esse debate de perguntas que para mim são importantes, são necessárias para o debate que a gente vai estar fazendo aqui. Então, eu não vou trazer respostas, vou trazer muito questionamento de um processo que está em aberto,
porque o Sistema Único de Saúde é o tempo todo disputa e construção, e isso é importante nós, como atores sociais, compreender isso, tá? Então, que perguntas que eu acho estratégica para pensar? Qual é o papel estratégico das residências na construção do SUS que queremos para os próximos anos? Daniela falou isso, né? Que necessidades do SUS exigem especialistas formados pelas residências? Isso, Kelly, mas você pergunta isso, eu pergunto, porque todo ano eu tenho que olhar a residência na área médica, na residência especialista, porque às vezes muitas residências se abrem porque os trabalhadores querem, porque se tem um determinado processo, mas não a partir das necessidades de saúde. E como fortalecer condições dignas de trabalho e permanência no SUS. Porque não tem, e isso é importante, a gente organizar e pensar, de pensar e elaborar fortalecimento das residências sem pensar o fortalecimento do Sistema Único de Saúde junto. Todas as vezes que a gente vai olhar a história e pensa as residências e momento que elas tiveram de ampliação e qualificação, se a gente for olhar momentos do Sistema Único de Saúde, é um momento de organização também dele, tá? 2004 foi isso, mas a gente também foi isso em todos os momentos de organização. Então, não tem como trocar, e é para isso que eu estou dizendo assim, de que lugar que eu estou falando, que é a Lentanise Alves da Silva, uma mulher que é uma mulher negra, trabalhadora da saúde, sou trabalhadora, porque se eu parar de trabalhar, eu passo fome, então eu sou trabalhadora, e a partir disso, eu faço determinadas defesas dentro da gestão. Então, esse lugar que eu estou falando vai participar da minha fala que eu vou estar fazendo com vocês aqui, tá bom? Vamos seguir. O SUS que forma, né? E isso não tem como a gente falar em residência sem pensar o SUS que forma. E aí tem vários números que são magnânimos, assim, são amplos de estar falando, né? O número de procedimentos, que é astronômico, que a gente pega e produz por ano, né? Nós temos um Sistema Único de Saúde que ele é dentro de um país que é continental, né? Então, o número, para uma população de quase 200 milhões de habitantes, ele caracteriza isso e em vários aspectos, o que a gente vai olhar de procedimentos, de exames, de consultas, estou falando mais individual, né? Ainda são aquém do que seria a necessidade que a população precisa. Então, 4,5 bilhões de procedimentos, a gente tem 12 bilhões de internação hospitalar por ano, isso é muita coisa. A gente tem 70% a 75% dos partos que estão realizados no Sistema Único de Saúde. A gente tem as equipes de saúde da família, e as EMUTs realizam em torno de 200 milhões de atendimentos individuais. Eu não trouxe para cá, tá, os grupos e nada disso, eu trouxe todo nessa perspectiva. O SUS é responsável por 70% dos tratamentos dos cânceres e a gente faz 90% dos transplantes de órgãos. Isso é muita coisa. Seguimos no SUS que forma. 3 milhões de trabalhadores atuando diretamente em saúde, né? E aí tem perspectiva e tem lugares que falam em até 4,5 milhões por causa dos vínculos ativos. Isso é muita gente dos 10 milhões que a gente tem dentro do Brasil, da área da saúde, lembrando da discussão do complexo industrial. De 70% a 75% da população, elas estão e são atendidas pelo Sistema Único de Saúde. A gente ainda tem uma concentração profissionais nas áreas que a gente já conhece, isso é um debate que vocês que discutem residência devem saber de uma concentração que a gente tem dos profissionais nas áreas sul, sudeste e nas capitais, né? E, né, essa aqui é uma pesquisa que fizeram com atores estratégicos no Brasil 2030, não sei se alguém já leu, é uma prospectiva que se fez lá em 2014, eu lembro 2015, uma prospectiva do SUS para 2030 e o que a gente precisaria estar produzindo para as necessidades. Quem já leu, eu acho muito importante para a gente fazer uma reflexão do que seria necessário para formação, para estabelecimento de saúde, para vários processos. Então, nessa pesquisa, os especialistas e os gestores informam que vários serviços necessários para necessidades atuais, tá? Não conseguem organizar porque a gente não tem um perfil que precisariam para sustentar esse serviço. Isso é importante a gente estar refletindo sobre isso, né? A gente estava esses dias discutindo algumas necessidades pensando o que a gente tem de demografia e epidemiologia agora. E a gente não tem profissionais ou especialidades que consigam dar conta de algumas necessidades. E a gente segue reproduzindo algumas especialidades que precisariam estar revisando as suas competências, né? Eu falo, e às vezes incomoda, que a gente tem algumas dificuldades relacionadas à formação médica.
E eu sempre pergunto por que a gente não faz como outros países que pensa a descentralização do escopo de práticas de uma profissão para outra. Consegue entender? Se eu tenho determinados médicos que são estrangulamentos, por que determinadas práticas, assim como já acontece em Austrália, em outros países, eu não posso pensar que outras categorias possam também realizar, pensando acesso, pensando, né, inserção dessa população e resolutividade. Então, tem coisas que a gente tem que pensar e organizar. Por favor. Eu vou falar tudo e depois as perguntas. Ok. Das residências em saúde, dentro desse processo, né, que é importante. As residências, elas não são, ou a gente tem que entender dentro de um debate que é estratégico, só uma especialidade técnica. Não pode, né? Tem um investimento público que é importante todo ano, né? O Estado pega e insere todo ano, né? Um investimento público muito importante, investimento social, investimento institucional, investimento público. E essa residência, ela é para buscar, não estou dizendo as suas propostas lá atrás, mas a que eu discuti e que pensou residência integrada, que pensou residência multiprofissional e que busca contaminar a residência médica, a gente buscava induzir um compromisso político de quem está dentro dessa formação, né? Compromisso político com os princípios do Sistema Único de Saúde, compromisso político com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, né? Então, se a gente for pensar residências, elas precisam, né, formar trabalhadores que sejam capazes de dar conta das necessidades da população. E isso é importante no debate que eu vou fazer, no sentido que a gente tem que pensar, assim, o pós-residência, justamente porque eu preciso ter uma forma de buscar absorver esse investimento, né, que foi feito, que é uma política pública, e que se eu trouxer esse investimento para dentro do sistema de saúde, eu qualifico ele, né? Então, da gente pensar um pouquinho isso aqui. Então, pensando numa perspectiva que eu falei que residência é estratégia, residência é investimento público, a gente tem que pensar para esse debate dentro de uma perspectiva de fortalecimento, que residência precisa ser uma política de educação, porque é uma formação e serviço a partir das necessidades reais, dentro do mundo do trabalho, né? Da política de trabalho, porque ela, a partir da residência, eu fui residente e já fui preceptora com residente no campo. A partir da residência, se reconfigura novas formas de trabalhar. Se configura processos e protocolos novos. Se reconfigura inovação no mundo do trabalho e novas necessidades e pactos, que buscam qualificar também a assistência. Então, ela muda no mundo do trabalho. Ela passa por uma perspectiva que é importante. Ela é uma política de saúde também, porque se eu tenho trabalhadores que sabem responder às necessidades de saúde e que estejam conectados com essas políticas, ela tem mais resolutividade nos processos também. E eu estou falando tanto do técnico, quanto do político, quanto do social, tá? E é uma política de desenvolvimento do SUS, gente. Né? Isso eu não preciso falar por quê, né? Se é uma política, uma formação que acontece no mundo do trabalho, ela o tempo todo coloca em reflexão as práticas que estão sendo configuradas ali. E isso, se os atores estiverem abertos, é claro, para a reflexão e para o debate, coloca em xeque a necessidade de desenvolvimento de novos processos a partir das demandas que vêm chegando. Então, para pensar a residência, volta um pouquinho para mim, por favor. Eu tenho que pensar nessa configuração aqui, dela ser uma política, para pensar a estratégia dela, para sair do debate que seja corporativo, né, para sair na necessidade de que a gente precisa estar valorizando determinadas áreas que não são escutadas. Não. Vamos fazer um debate que pense a residência como uma política de Estado, né? E não dentro de uma perspectiva dentro de determinadas fases que eu vou conversar agora. Pode ir. Provocação, e aí eu gostaria de parabenizar quem organizou a mesa e os espaços, porque geralmente, quando eu sou convidada para uma mesa, eu recebo com o título e eu pergunto qual é a encomenda, qual é a encomenda. E aí foi muito bem organizado o debate. E a provocação, formar no SUS para o SUS, o que é isso? E é importante porque tem investimento público, como eu falei, né? O que é isso? Formar no SUS para o SUS
precisa, em primeiro lugar, ter profissionais que sejam capazes de defender o SUS. Eu não posso pensar em formar no SUS, com dinheiro do SUS, de pessoas que se pensam se inserir no mercado privado. Primeira coisa, é legítimo? É, mas é um investimento público, tá? Então, tem que ser pessoas que tenham essa capacidade de defender o SUS e também contemplar no dia a dia e buscar desenvolver nas suas práticas os princípios do Sistema Único de Saúde. Isso não é coisa fácil. Que na prática da gente, a gente busque pensar a equidade, a integralidade, o controle social. Eu estou falando no individual. Eu sempre falo no que a gente pode resolver no individual. E isso eu sempre pergunto, gente, colegas, no que a gente se atrela ao dia a dia, né? Eu, que sou usuária do Sistema Único de Saúde, sei de coletivos que no Sistema Único de Saúde de trabalhadores não trazem acolhimento às necessidades e nem às demandas dos trabalhadores, dos usuários. Causam mais angústia, incerteza e medo. Ao que a gente se atrela no dia a dia, se filia no dia a dia. É algo que sempre, a partir das análises que a gente está fazendo e de prática, a gente tem que pensar. Se a gente está realmente incluindo, e isso não é meu, tá? Isso é uma ressignificação do Paulo Freire. Se a gente inclui nas práticas do dia a dia, ou a gente causa mais exclusão. Nós, na área de saúde, infelizmente, a gente exclui bastante e causa mais estresse ao usuário do que outra coisa. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Vou parar, porque eu gosto de contar isso para todo mundo, tá? Porque eu acho que é importante para pensar isso que eu estou falando. Eu sou usuária do Sistema Único de Saúde, faz 3 anos que faço tratamento de câncer, tá? Várias pessoas já me escutaram contar essa história. E eu fui regulada para dentro do GHC. É muito importante para mim como gestora passar em 2023, quando eu estava voltando do Espírito Santo, que eu fiquei um tempo lá, e dentro do SUS e dentro do meu serviço, da qual eu sou funcionária desde 2009. Porque eu vejo os avanços, né? Eu vejo o quanto que a gente conseguiu contemplar as necessidades, mas eu vejo o quanto que a gente organiza processos de trabalho que exclui as pessoas e que causam medo. E aí eu sempre gosto de contar essa situação em específico. Passo toda a minha quimioterapia, tá? Chega o grande dia de eu pegar e marcar a minha cirurgia. E aí eu fico feliz, né, gente? Acabou a quimio, vou marcar a minha cirurgia. E aí a médica me diz, Kelly, vamos marcar a cirurgia? Vamos marcar o dia então? Vamos. Aí ela pega vários papeizinhos. Kelly, então eu vou te dar esse papelzinho, tu vai no NIR. Aí lá no NIR, tu marca a tua internação. Kelly, eu vou te dar mais um papelzinho, tu vai no bloco cirúrgico e marca a tua cirurgia. Kelly, eu vou te dar mais esse papelzinho, terceiro papelzinho. Esse papelzinho, tu verifica se tem as próteses. Kelly, vou te dar mais um papelzinho, 4 papelzinhos. E nesse papelzinho, tu verifica porque precisa fazer uma marcação no dia da cirurgia e tu marca. Agora eu vou te dar mais um papelzinho, 4 papelzinhos. Quinto papelzinho, obrigada. Quinto papelzinho, para que se tu não conseguir marcar uma dessas coisas, tu liga para esse número que está nesse papelzinho e a gente cancela a tua cirurgia. Entenderam que a gente deixa para o usuário, para ele fazer uma saga dentro do Sistema Único de Saúde. E a responsabilidade, se eu não conseguisse marcar, ia ser minha ainda. É isso que eu digo de práticas, porque isso não é uma coisa da política. Isso é uma coisa da organização do serviço, tá? Que a gente exclui e causa mais terror. Para mim, que sou funcionário do GHC desde 2009, foi um martírio verificar tudo isso. Imagina uma pessoa que vem do interior do estado, gente, marcar uma cirurgia do câncer. Então, por isso que eu digo, vamos ver no dia a dia o que a gente fortalece no dia a dia, que é super importante. Tá? Então, um trabalhador que se forma dentro do Sistema Único de Saúde, com dinheiro do Sistema Único de Saúde, que podia ter sido colocado em outra coisa, precisa, no seu dia a dia, desenvolver os princípios do Sistema Único de Saúde e defender esse SUS. E também a gente precisa pensar, de formar no SUS e para SUS, que a gente precisa pensar condições de permanência desses profissionais que a gente desenvolve. Né? E aí a gente tem um paradoxo, porque o Estado é a instituição, o ente que mais forma especialistas no Brasil. Né? Concorda comigo? Mas a gente não absorve o paradoxo das residências. Faça por favor.
Então, as residências, né? Elas, para a gente formar no SUS, pensar e para o SUS, a gente precisa pensar que as residências... Oi, Aline. Qualificam o SUS porque formam especialistas para que ele transforme serviços, que foi o que eu falei, em espaços permanentes de aprendizagem, inovação, produção do conhecimento e melhoria do cuidado. Né? É isso que eu estou falando do cuidado. Passa, por favor. Formar no SUS para o SUS. O SUS, como eu falei, é o ente dentro do Brasil que mais forma. Mas a gente enfrenta dentro do Sistema Único de Saúde algo que vocês discutem direto, mas que é sempre importante a gente estar reforçando, tá? Que são os vazios assistenciais. E aí eu que estudei mais médico, o vazio assistencial não é lá só em Tucunduva, na cidade do Barrichello, tá? Tem vazio assistencial dentro de Porto Alegre, gente. Né? Eu fui atrás dos médicos cubanos, dos médicos venezuelanos, das médicas brasileiras que estavam no Mais Médicos, e tem lugares que nem Uber entra dentro de Porto Alegre. E é super difícil entrar ou profissionais a nível superior. Eu fui em lugares que era só técnica de enfermagem e agente comunitário. Isso dentro de Porto Alegre. Né? Então, a gente tem vazios assistenciais onde ninguém quer ir. Ninguém quer ficar lá. Né? A gente tem dificuldade de fixação, então, né? Uma precarização enorme, e é isso a gente vê o tempo todo, no aumento das terceirizadas. A gente tem aqui em Porto Alegre, está sendo gravada, né? O aumento da atenção primária terceirizada, né? Onde a gente tem um pouquinho que é direto, e isso é mais dentro do GHC do que na própria atenção primária. Então, a gente tem que olhar isso, porque se a gente tem vínculos precários, não tem como não ter rotatividade. E se tem rotatividade, não tem como a gente ter uma coisa que é primordial para o cuidado. O que é? Vínculo, né? Então, se a gente for pensar política pública, e se a gente quer garantir resolutividade, a gente precisa de vínculos para que a gente possa desenvolver uma escuta mais organizada, né? Pode seguir, por favor. O pós-residência, o início e o fim. Né? Porque é o início e é o fim, né? Eu lembro, meu Deus, a residência, e ao mesmo tempo que eu estou na residência, chega um momento que eu cheguei na residência e comecei a ficar com medo de sair da residência. Né? O que vai ser depois de mim quando eu sair da residência? Para onde é que eu vou na residência? E aí, assim, ó, tudo isso acontece, e isso que eu saí em 2000 e não vou falar a idade, para não falar quantos anos eu estou fazendo hoje, né? Mas, vem aqui com você. Obrigada, obrigada. Você. Muito obrigada. Mas é isso, olha só. E aí a gente precisa pensar nesse pós-residência que a gente está saindo com a dificuldade de absorção do SUS, e a gente tem um mundo que está em ebulição. O mundo do trabalho, que desde que eu me formei, muita coisa mudou e segue mudando. Um absurdo esse mundo que muda de um dia para a noite, né? Então, vocês têm que pensar no pós-residência que a gente tem essas dificuldades profissionais em relação à nossa inserção no mercado. E eu lembro que, né, eu sempre penso assim, eu já sabia, eu vou passar o primeiro ano de residência desempregado. Mas é uma agonia, né? Que perspectivas que tem? Ainda mais quando são profissões que a gente está desenvolvendo ainda a necessidade, pior ainda, né? Então, a inserção no mercado do trabalho não é algo que dá dado ainda, porque, infelizmente, isso ainda está sendo organizado. Eu lembro que quando eu estava no Espírito Santo, eu fui um tempo diretora do ICEP lá, com o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação. Não sei se alguém já ouviu falar. E lá, a gente organizou no primeiro ano o programa Aquário SUS. Alguém já ouviu falar? Já? E naquele tempo que eu estava lá, não sei como é que está agora, tá? Mas eu fui diretora no primeiro ano e a gente implementou a política. Era a gente organizar, tipo, mais médicos, assim, mas não era no médico só. A gente organizava com os municípios equipes que estavam em formação na atenção primária. Né? E a gente se baseou muito na perspectiva do mais médico. Só que o que a gente fazia? A gente organizava a gestão da educação, esses profissionais estavam em formação, mas a gente organizava também o processo de gestão do trabalho, porque a gente dizia, a inovação, ela tem um tempo para acontecer.
Depois disso, ela tem que entrar para dentro da política do Estado e essas pessoas têm que ser absorvidas. Então, o que a gente estava organizando quando eu saí de lá era o compromisso dos municípios em organizar concursos que pudessem estar absorvendo. E outra coisa que a gente pensava também naquela época era organizar concursos que fossem residências, onde ao final da residência, né, a partir da necessidade, a gente absorvia como um concurso público, entendeu? Tipo que é a polícia, tá? Era essas coisas que a gente começava a pensar nessa perspectiva. Dentro dessa perspectiva também, que dá uma agonia o reconhecimento da minha especialização, mas eu fiz uma residência no sistema de saúde, gente. Como é que ninguém me absorve, não tem concurso para isso? Dá um, né? Construção da carreira, a gente está em início, né? E eu, depois de velha, agora eu já sei que sou velha, a gente tem que construir uma perspectiva para onde a gente quer ir, né? E quais os passos, se organizar para isso. A gente tem problemas pós a residência também, que é, tu tinha uma bolsa, ela é uma bolsa que ela não dá conta de tudo, mas ela é maior que o salário de muitas pessoas, mas ela não é, ela é para formação. E, de repente, tu se vê sem remuneração, né, nenhuma, nem de formação. Muitos, como eu, saí da residência e eu sou fisioterapeuta, precisei ter vínculos múltiplos até eu organizar e estar em algum lugar para conseguir ter um salário, né? E a gente tem a dificuldade também, dependendo de onde tu quer voltar, às vezes tu quer voltar para uma região de onde que tu é, porque tem muitas pessoas que vêm fazer residência, não só aqui, querem voltar. Aí voltar, dependendo da região, não é bem assim, para a especialidade que tu quer. Né? E às vezes tu tem que se fixar na capital. A gente segue organizando o processo de fixar na capital, e não promovendo o retorno dessas pessoas. Né? E isso aqui, as escassez de concursos, contratos temporários, tudo isso vocês já devem estar vendo, porque eu não sei vocês, mas eu, com um ano, para terminar minha residência, já comecei a mapear as coisas. Como eu falei, planejamento é muito importante na vida adulta da gente. Né? Influencia nesse pós-residência também que mesmo que seja no macro, mas atinge a vida da gente sobre o financiamento do SUS, né? Disputas de projeto para a saúde e ausência de políticas de absorção dos egressos. A gente já teve vários ensaios ao longo da história do Sistema Único de Saúde de buscar absorver, mas a gente não tem nada concreto atualmente, quer dizer, a gente tem o debate, mas não é para os egressos, mas relacionados aos mais médicos, de absorção, né, desses profissionais. Eu vou fazer uns paralelos assim, tá? Por favor. E alguém tá cuidando do meu tempo, pelo amor de Deus. Tá. Porque sempre eu acho que eu não vou ocupar e ocupo. Tá. Paralelamente, o mundo do trabalho mudou. Tudo aquilo é o terror do pós, só no individual. Mas no mundo do trabalho, a gente tem a flexibilização, a gente tem uma inovação que é muito grande, o que eu estudo daqui a 6 meses, defasou, tá? E é mesmo, né? Eu sempre falo assim, eu ainda escuto gente que tem preconceito com IA. Quem não olhar IA hoje tá full, tá, gente? Tem que olhar, tem que entender, tá? Porque isso faz parte do dia a dia e isso traz para nós uma perspectiva que é importante. Principalmente na área da saúde, hoje em dia a gente tem perspectivas de desenvolvimentos nacionais a partir da inovação na área da saúde. Tá? E isso, a gente viu e percebeu isso muito fortemente na época do Covid. Tá? Várias perspectivas de projeto, de desenvolvimento nacionais, passa pela informação e pela perspectiva de desenvolvimento da área da saúde. Tá? Gestores, pesquisadores, não tem como a gente pensar saúde sem pensar isso, tá? Que a inovação na área da saúde deve estar atrelada ao desenvolvimento da nação, desenvolvimento social, tá? A gente tem no mundo do trabalho pejotização, né? Um grande número de empreendedores, não sei, né? Empreendedores, né? Eu sempre gosto de conversar muito com Uber e como tem Uber que acha que é empreendedor, né? Que trabalha 12 horas, que não pega e não faz nada de contribuição para INSS, que se rala e acha que é empreendedor. Debates que a gente precisa estar fazendo, né? A gente tem um debate atualmente que da semana passada, do fim da escala 6x1, para ver, ó, né? Muda de um tempo para o outro. Que é importante, mas eu sempre digo, vamos defender o fim da escala 6x1, mas não para ter mais um vínculo, né? Que é super importante na área da saúde também, né?
Plataformização, plataformas de teletrabalho, como eu disse, isso faz parte do nosso processo para pensar acesso. Isso é o mundo do trabalho hoje, isso é perspectiva de atuação e a gente tem que estar olhando, né? A multiplicidade de vínculos, eu escolho não, mas tem gente que acha que isso é independência, né? Mas tem, né? Instabilidade profissional, rotatividade, fragilização dos vínculos e menor capacidade do planejamento das carreiras. Esse é o mundo do trabalho hoje. O mundo do trabalho hoje é instabilidade, principalmente se a gente for ver que diminuiu em muito o número dos concursos. Você já deve ter percebido, né? Então, esse é o mundo do trabalho. Bora lá. E o que significa dentro desse mundo do trabalho pensar o desenvolvimento, a valorização dos especialistas e trabalhadores? Eu botei especialistas porque, como eu falei, o debate da residência, ele está junto com o debate do SUS. Então, pensar trabalhadores e pensar especialistas separados não tem como. Até porque, para mim, que sou gestora da área do trabalho, eu tento pensar isso o tempo todo, né? E por isso que várias coisas a gente foi desenvolvendo ao longo dessa gestão, a partir dessas reflexões. Então, para mim, valorizar o trabalhador especialista dentro do Sistema Único de Saúde, eu preciso ter um reconhecimento institucional, né? Não tem como as pessoas entregarem mais, né? Buscarem responder às demandas, atenderem os debates dos gestores, não tem um reconhecimento institucional em relação a isso, né? O desenvolvimento profissional, porque várias pessoas, como é um concurso público, a gente precisa estar induzindo políticas e ações, então eu preciso desenvolver os trabalhadores, ninguém está nunca pronto, tá? Nem quem sai especialista. Eu lembro que quando eu saí da residência, eu fui para um outro serviço fora de Porto Alegre e eu precisei revisar várias coisas, a gente nunca está pronto, isso é importante a gente entender, né? Então, desenvolver os profissionais para as necessidades é importante. Educação permanente o tempo todo na veia para desenvolver o serviço, a gente precisa disso. E organiza também, a gente se sente mais protegido em ambientes onde a gente tem reflexões das práticas do que aqueles que é cada um por si e Deus por todos. Salários, né? Não tem como reconhecer e eu ganhar mal, né? Tem que ter um salário digno que possa eu ter um vínculo, né? Carreiras, eu tenho que pensar um desenvolvimento desse trabalhador dentro da instituição. Não dá para mim estar aqui há anos, me formar, conseguir fazer especializações, pensar processos, pensar inovação e nada durante a minha carreira mudar em relação a isso. Então, eu preciso ter isso. Condições adequadas de trabalho e participação nas decisões, né? Não tem como tu só pedir para o trabalhador fazer as coisas sem que ele esteja junto configurando essas decisões também. Porque, senão, a gente se aliena aos processos. E isso não implica com que todo mundo compreenda os processos e as necessidades deles. E isso faz com que as coisas não avancem. Tudo bem até aqui? Das permanências desses profissionais, são políticas, tá? Eu vou ir mais rápido, que horas são? Quantos minutos eu tenho? É? Tá. Tá bom. Então, olha só. Da permanência dos profissionais, são processos de políticas que a gente tem que estar pensando que estão atrelados ao Sistema Único de Saúde. Processos que, durante o tempo, eu tenho que pensar como gestora, por isso que está junto residência com o SUS. Gestão do trabalho, gestão da educação e gestão do cuidado. Atrelando esses processos aqui, e eu não vou falar um por um porque eu fui falando antes, a gente vai estar conseguindo também pensar a permanência dos profissionais. Bora lá, gente. Isso é importante, olha só. A residência, como eu falei, e essa é a estratégia do debate que a gente tem que estar atualizando o tempo todo para que siga sendo importante dentro do Sistema Único. A residência, ela é importante porque são vários montantes de recursos públicos que são colocados a partir dela. Se os trabalhadores, a gente não absorve todos os trabalhadores que forma na residência, o que acontece, gente? Ó, eu perco capacidade, tá? Perdendo essa mão de obra. Por que eu perco capacidade, Kelly? Porque eu não renovo quadros técnicos importantes que fizeram a sua formação, a sua reflexão dentro da realidade do Sistema de Saúde. Eu deixo de incorporar conhecimento, se eu deixo de absorver esses trabalhadores.
Eu deixo de qualificar o cuidado e eu deixo, isso é importante para mim, de formar lideranças. Porque é importante a gente olhar, tá? Eu lembro num tempo lá atrás, onde a gente tinha 4.000 médicos de família e comunidade no Brasil. Desses, 2.000 eram do Grupo Hospitalar Conceição. E a grande parte do escopo dos médicos que estavam no Ministério da Saúde, na OPAS, nos espaços de gestão, eram esses médicos que se formaram no GHC. Então, as residências, pela reflexão que fazem no dia a dia da realidade, elas permitem formar lideranças na área da saúde com qualidade para pensar a política e a gestão do Sistema Único de Saúde. Então, não é só a parte técnica do cuidado, é também avanço e perspectiva e prospecção desse sistema, que eu deixo de ter, quando eu não consigo absorver esses trabalhadores. Pode passar. Que é isso que eu vou ler aqui. Quando o residente conclui sua formação, não estamos diante apenas de um trabalhador buscando inserção profissional. Estamos diante do investimento público, social e institucional, que precisa encontrar condições para produzir saúde, reduzir desigualdades e fortalecer o direito à saúde. Então, não absorver não é uma condição individual de cada um que não consegue entrar, é uma questão de política pública, né? E essa é a estratégia de debate que a gente deve estar fazendo. Segue, por favor. Então, desafios contemporâneos para a gente pensar um pouco a residência, tá? Ela precisa estar configurada nesse escopo, como uma política de formação, e aí eu não vou dizer por quê, como uma política de provimento, porque sim, ela é uma política de provimento também, e precisa ser pensada em áreas que têm dificuldade de fixação dos trabalhadores, como uma política de fixação, porque todo mundo sabe o quanto que ela apoia e ajuda a fixar nas regiões, como desenvolvimento profissional e principalmente como organização de rede. Para a gente entender a residência dentro dessa perspectiva e dentro desse panorama estratégico, tá? Ou seja, que foi o que eu escrevi aqui, não basta formar especialista, é necessário criar mecanismo para que esses especialistas atuem onde o SUS mais precisa dele. Tudo bem até aqui? Seguimos, então. É ruim só eu ir falando. E aí eu não tenho como deixar de falar, porque foi uma política que foi um ensaio muito importante, que é o Programa Mais Médico, tá? Como um exemplo que tem seus paradoxos e tem seus desafios, tá? Não foi à toa que o Programa Mais Médico teve tanta resistência, tanto embate no Brasil na sua implementação, tá? Ele veio pensando a formação, ele veio pensando a regulação dessas profissões, ele veio pensando a distribuição, ele veio pensando a fixação. Querem desenvolver tudo isso? Não. Não teve condições, porque teve um embate político muito importante na implementação dessa política. E isso, tá pequenininho, mas eu deixei com vocês essa apresentação, depois vocês olham, tá? Ele trouxe problemas que a gente já tinha, e a gente já percebe nas residências hoje em dia, tá? Que são alguns paradoxos, né? Primeiro, né, da gente pensar que ele é dentro do emergencial, dentro de determinado período. Segundo, é bolsa, gente, segue bolsa, né? E não tem, assim, como a residência, uma política de absorção. Agora, a gente está discutindo dentro da AGSUS uma política que absorve o Programa Mais Médico, né? Terceiro, centrado numa profissão, né? E aí a gente precisa pensar políticas de desenvolvimento e fixação que sejam multiprofissionais e que possam fortalecer rede. E isso não vai acontecer numa perspectiva de uma profissão só. Então, o Mais Médico, ao mesmo tempo que buscou organizar alguns embates, que foi importante, ela deu conta da distribuição da formação naquele momento, lá 2014, 2015, quando a gente foi trabalhar o Mais Médicos Especialistas, teve uma reação do Conselho de Medicina, reação de várias especialidades. A gente não conseguiu avançar. Na regulação, a gente segue com dificuldade, né? Então, a gente tem, por parte do Estado, várias dificuldades no âmbito da saúde de fazer a regulação das profissões,
tá? E isso acontece quando ele busca fazer o que é necessário, que é planejar as profissões na área da saúde. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tá. Vamos seguir então, gente. O papel do Estado seria planejar, financiar, fixar e regular. Tá? No planejar é quais especialistas, quais áreas precisariam e quais territórios, né? Financiar formação e desenvolvimento profissional. Formação é aquele que ainda está fora do sistema, mas desenvolvimento para quem já está, porque tem gente que entra no concurso e nunca mais abre um livro e não dá. A gente tem que precisar seguir desenvolvendo, né? Fixar, pensar carreiras e incentivos para reduzir desigualdades sociais e regular, né? Que é uma coisa que o Estado precisa fazer, que a gente tem uma dificuldade imensa, que é pensar quem pode exercer. E aí, por isso que eu digo de descentralizar determinadas práticas, é importante dentro da necessidade que a gente tem. Quais competências os profissionais precisam desenvolver e como. Quais requisitos de formação são necessárias e quais responsabilidades éticas e técnicas precisam existir desse profissional. Parece pouca coisa? Não, Kelly, não parece. E não é, tá? É muita coisa. E na área da profissão, pelo corporativismo que tem, né, sendo algumas formações imperiais, é mais difícil ainda a gente conseguir fazer a regulação de todo esse processo aqui. E quando a gente começa de uma política, é importante que a política tem fases e etapas. E às vezes a gente não consegue ver ela toda e dar ela como fracassada, né? Então, a gente prestar atenção. Ontem eu estava olhando o livro do Araquém Alcântara. Vocês conhecem? Sabem quem é? É um fotógrafo que fez várias fotos do programa Mais Médico em determinadas regiões. E eu lembrando, assim, aí uma das fotos foi do primeiro cubano, que chegou lá em 2014, não sei se vocês lembram, mas foi um absurdo, ele entrou no aeroporto, xingaram, cuspiram nele, foi um horror. Então, assim, ó, naquele ano, gente, foi um embate muito grande. E só passou esse processo quando a população abraçou, né? A população disse, é necessário. Tanto é que trocou governo e o governo que passou depois não conseguiu dizimar o Mais Médico, né? Por causa que havia, sim, a necessidade, e há a necessidade da gente pensar formação, distribuição e fixação de profissionais em determinadas áreas que alguns não querem ir. Então, né, que incentivos a gente vai pensar para fixar? Pode seguir, por favor. Então, pode passar. Isso é importante, ó. Que é o que a gente vinha conversando, então, ó. A gente precisa pensar e reconhecer que existem esses especialistas, quais as condições que eu preciso ter para a gente absorver esses especialistas. E eu peguei e fiquei pensando qual a necessidade para tentar concretizar. Se o SUS formar um fisioterapeuta, um fisioterapeuta especializado em atenção hospitalar, um farmacêutico clínico, um psicólogo da atenção psicossocial, ou um médico especialista em determinada área, faz sentido essa qualificação não encontrar um espaço para ser utilizada? O que falta? Né? O que falta? Porque fazer sentido não faz. A gente sabe que o investimento público que deixa a PDI para determinadas outras ações e programas dentro do governo, né? Mas o que falta ainda para a gente pensar isso, para a gente organizar carreiras na qual a residência seja uma etapa dessas carreiras? Né? E é isso que a gente tem que fazer esses debates que são estratégicos dessa forma, porque senão ficam debates que são individuais. E quando os debates não ganham forças coletivas, eles não entram nas agendas políticas. Eles não entram, eles não potencializam, e por isso que é importante que sempre os debates das residências envolvam atores coletivos e políticos, né? Fórum residentes, conselhos de saúde, né, e buscar determinadas bancadas que tenham um alinhamento político para fazer a agenda andar, senão eles estão que fica décadas de um determinado jeito. Por favor. Pode seguir. Como eu falei, eu não vou fechar nada, tá? Até que eu botei ali, ó, considerações, nada de fechar o debate, continua aberto, porque ele é relação, tá? O debate que a gente está fazendo aqui. Ele é disputa, ele é processo, ele depende de cada momento e configuração a cada foto, tá?
E isso só se organiza se abrir determinadas janelas. Janelas para abrir precisa de alguma evolução política, de alguma mobilização ou de alguma determinada catástrofe, infelizmente. Tá? Então, é importante pensar um coletivo para mudar essa agenda, né? E aí eu trouxe algumas coisas que, pincelando assim, para a gente estar fechando. Que, historicamente, o debate sobre as profissões esteve muito centrado na regulamentação dos campos de atuação. Conseguem entender isso? Sim? Ah, é enfermeira, por exemplo, o ato médico, né? É isso só que a gente discute das profissões, né? A gente não discute a relevância pública que a saúde tem e o quanto que a formação das profissões, pensar elas, insere no debate da relevância pública e da questão social que a saúde tem no Brasil hoje, e é constitucional. É uma das poucas coisas na Constituição que diz da relevância pública. Então, a gente tem que estar sempre trazendo essa bandeira. Esse debate continua importante, mas talvez o principal desafio do SUS hoje seja outro. Construir mecanismos de planejamento, desenvolvimento e valorização da força de trabalho. Gente, isso não é só para residências, é isso que eu quero que vocês entendam. O Sistema Único de Saúde, no seu total, tem essa dificuldade para os trabalhadores de pensar. Tá? Tanto é que a pejotização, a terceirização, ela acontece em todas as escalas dentro do Sistema Único de Saúde. Porque falta financiamento, porque falta organização do processo, tá? O Estado não deve apenas regular profissões, deve ser capaz de articular formação, trabalho e necessidade da população, garantindo que os especialistas formados pelas residências contribuam efetivamente para o fortalecimento do SUS. O futuro das residências, e isso é importante na agenda de vocês, depende da capacidade do Estado de articular formação, trabalho e desenvolvimento do SUS. Isso que torna o debate estratégico, e ele deixa de ser de uma categoria ou outra. Passa a ser um debate de política de Estado, tá? O futuro das residências, e isso é importante, segue vinculado ao Sistema Único de Saúde. Não é diferente, tá? Se a gente for pensar os momentos onde a gente mais teve investimento no Sistema Único de Saúde, onde a gente teve elaboração de políticas importantes, foi quando a gente teve mais financiamento para o SUS. E isso é assim. Então, tem que se aproveitar quando tem essas janelas e organizar, né? Tem que ter acúmulo político mesmo naqueles momentos que a gente acredita que não tem esses acúmulos políticos, para a gente conseguir avançar nessa pauta. Mas, Kellen, tu ia pensar o pós-residência, trazer algumas soluções. Não tem como trazer soluções. Porque está dentro do sistema de saúde, está dentro da sociedade, está dentro de um espaço em disputa o tempo todo, né? E aí a gente precisa entender correlações de forças que organizam tudo isso e como se a gente se insere nesse processo todo. E o que a gente fortalece ou não no dia a dia nosso, a partir de que questões morais e éticas a gente organiza a nossa relação com esse sistema que nos forma. Gente, é isso. Obrigada. Kellen, então, acho que agradecer, né, imensamente no nome da comissão organizadora do Coletivo Gaúcho, e eu acho que agradecer mesmo, né, porque vir aqui compor essa mesa no dia do teu aniversário, a gente, de fato, foi um presente para nós também. E eu acho que é sempre um desafio, né, a gente conseguir organizar uma mesa de formação que vai debater alguns pontos, depois do almoço, né, que o pessoal está um pouco cansado, mas eu acho que tu trouxe contribuições, assim, fundamentais, né, tu trouxe que não ia dar tantas respostas, né, e trazer justamente mais questionamentos e inquietações, mas eu acho que tu conseguiu nos apresentar um certo horizonte, assim, né, principalmente para o tema que a gente escolheu para esse ano, né, no 12º Encontro Gaúcho de Residências em Saúde. E como eu disse, né, na fala de abertura, esse não foi um tema escolhido à toa, né, esse foi um ponto que começou a ser apresentado, né, inclusive nas nossas reuniões do próprio Coletivo Gaúcho, né. Esse não é um ponto recente, não é uma situação que a gente debate somente a nível de Rio Grande do Sul, a gente debate isso nacionalmente também, né. E no início da manhã, enfim, em algumas falas, né, tinha sido sugerido que a gente precisava aprofundar algumas coisas, né, algumas direções e tudo mais, e eu
queria reforçar que, na verdade, a gente já vem aprofundando há muito tempo, né? Como eu trouxe, esse tema que a gente pensou não é um tema novo, né? É um tema que, inclusive, o movimento de residentes vem criando, né, e defendendo alguns acúmulos por muito tempo, né? Então, acho que é importante trazer essa defesa dentro do movimento de residentes também, né? Dessa, enfim, provocação, desse movimento que a gente acaba fazendo. Eu tenho um outro ponto, assim, para provocar, assim, para a gente refletir um pouco, mas eu acho que a gente pode abrir um bloco, né, de 3 perguntas, pode ser? E aí a gente vai conversar. Mais de um. Primeiro bloco com 3 perguntas, né? E a ideia é que vocês, enfim, participem também, né, gente? A gente quer também. É um espaço onde a gente traz uma determinada exposição, mas o ideal, de fato, é conseguir escutar os residentes, né, participantes aqui do nosso encontro, que tragam, né, contribuições em relação à temática, porque a gente também tá muito curioso, assim, para escutar vocês. Dou-lhe uma. Considerações também. Oi, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela conversa que acabamos de ter aqui de presenciar. Só que também gerou um pouco de dúvida, tanto com relação ao que conversamos mais cedo com o que conversamos agora. Por exemplo, quando a gente fala da valorização e permitimos que profissionais não especialistas, eles sejam nossos preceptores, incluindo profissionais de outra profissão. Isso daí também não tornaria uma forma da gente estar desvalorizando o profissional capacitado especialista? Na verdade, mais um pontuamento que é a respeito de como que a gente vem acompanhando, né, a falta de concurso justamente por um aumento da quantidade de parcerizações, né, ou terceirizações que acontecem dentro da área da saúde. E, enfim, falando mais do território aqui de Porto Alegre, saiu recentemente um estudo que comprova que, na verdade, as terceirizações estão sendo mais caros que os serviços próprios. Então, a gente vê que é uma grande mentira quando começou aquela falácia da que a terceirização deixaria tudo mais barato, porque, na verdade, o que a gente está vendo são uma precarização da mão de obra da área da saúde, divergências absurdas da folha salarial. Então, a gente tem, né, várias empresas que pagam cada vez menos para os profissionais da área da saúde, sejam eles especialistas ou não, né? Na verdade, eles preferem até que não seja especialista para não ter que pagar a mais. Então, a gente sai da residências muitas vezes com a situação de que não pôde criar contatos profissionais para além da referência da residência devido à dedicação exclusiva. E quando a gente sai com título de especialista, ainda às vezes as empresas vão querer não contratar para não ter que pagar a mais, né? Então, de fato, a gente sai para um lugar muito sombrio por vezes, né? Mas essa pontuação, né? Também nada a responder, só a tensionar. Oi. Primeiro, agradecer. Eu, particularmente, tinha uma inquietação com o tema, porque a nossa ideia era justamente o que tu trouxe, né? E a gente tinha muito esse medo da linha tênue entre falta política pública e vamos falar sobre dificuldades individuais que cada um tem, né? Então, muito obrigada mesmo, foi incrível. E pontuar também que essas discussões, e isso que o colega acabou de trazer sobre a terceirização está sendo mais cara, eu acabei de comentar que quinta-feira o Conselho Municipal discutiu exatamente isso, quando a plenária, na verdade, não estão sendo plenárias, né? Estão sendo formativas para a conferência municipal, mas eles discutiram a atenção básica e eles trouxeram exatamente esses dados, que não está sendo mais barato, como era a promessa, e eles citaram sobre carreiras profissionais dentro do SUS. Então, eu acho bem importante da nossa parte, não só como residentes, mas como usuários e profissionais da saúde, ocupar esses espaços também.
e somar forças com eles, porque eles também pensam nisso, eles também se preocupam com isso, e a maioria eles são usuários que estão pedindo por isso, né? Era isso. A gente fechou o bloco de 3 inscrições, mas a gente tem algumas outras. Não sei se a gente pode fechar esse, ou pode. Enquanto a Kellen for respondendo, se alguém quiser fala depois, é só erguer a mão que eu anoto aqui daí, tá bom? Podemos passar a palavra para Kellen? Kellen, contigo. Tá. Tem coisas que são perguntas que, na verdade, eu não vou conseguir responder algumas, né? Por quê? Lembra que eu falei lá no início, assim, ó, eu não vou dar respostas, porque o Sistema Único de Saúde, ele está em disputa. E não é num lugar, é em todos os lugares ele está em disputa, das formas, das práticas. Mesmo quando por exemplo, eu sou gestora, tá? Eu penso políticas, eu sei que a política que eu penso, ela não vai ser inserida ou do jeito que eu estou falando, porque a partir dos debates, ela vai criando outras significações, e isso é normal, porque as pessoas fazem isso, isso precisa ser assim, para as pessoas se implicarem nos processos. E o Sistema Único de Saúde é o tempo todo assim. Então, e acontece mesmo, não é em um lugar ou 2 lugares, que a gente tem preceptores que não têm a especialização, né, e são preceptores. E aí eu sempre fico pensando, tá, se isso é o início de um processo, porque às vezes tem o bancar uma residência e iniciar, e aí às vezes não tem um cenário ótimo, e às vezes precisam, mas precisa ela qualificar e mudar e organizar isso, ou se isso está dado e organizado. Isso é disputa, tá? Quando eu entrei na residência, lá em 2004, os meus preceptores, eles não tinham residência, a gente tinha 4 fisioterapeutas em todo o hospital, tá? 4, né? E a gente colocou, e aí foi criado num momento de extrema disputa uma residência integrada. Só o ser integrada, a médica chateava, tá? E aí, assim, ó, precisava ter profissionais que pudessem bancar estar naquele lugar, pelo menos até ter condições de contratar, né? A gente organizou. E o que fez a residência? Se contratar, naquele ano, 76 fisioterapeutas em todo o hospital, para organizar fluxos e processos. Mas isso, gente, é disputa o tempo todo, né? A gente tem que, por isso que eu digo que às vezes, e eu me sentia assim, eu cuidava isso na residência, eu entrava numas disputas às vezes, e eu comecei a cuidar dentro de um determinado momento que eu não vou citar aqui, porque às vezes eu estava vocacionando processos e debates que eu não queria. E eu queria era defender o sistema único de saúde. Então eu comecei a prestar atenção nas bocas que eu entrava, tô brincando, sabe? Para mim não fortalecer o que eu não queria. Então, assim, ó, tem que perceber isso, o que é, e a gente buscar fortalecer que seja organizado, que tem que ter especialista, que precisa pensar a valorização dos especialistas a partir de, sim, os espaços de formação tem que ter pessoas adequadas para pensar a formação. Mas se há um determinado processo de transição, respirar e organizar para que esse processo de transição passe e que seja organizada uma contratação para dar conta. Isso é importante, tá? Não sei se eu consegui deixar coisas para te pensar, né? Não responder, porque não é essa a minha intenção. Deixa só que eu anotei a outra aqui, dentro das minhas notas. Uma coisa que é importante, quem que falou aqui depois? Você. Que é um debate que a gente faz há muito tempo dentro do Sistema Único de Saúde, e eu fico pensando também, tá? A gente tem a tal, e eu sou gestora, e eu já fui gestora de sistema, tá? Já fui gestora municipal, já fui gestora do estado, e sempre tem na cabeça da gente tal da responsabilidade fiscal. Isso pega, gente, tá? A gente é chamada, assim, eu já respondi 5, 10 anos, uma coisa boba, de que eu precisei, boba não, era relevante naquele momento, mas não a ponto do Ministério Público ficar me pegando, ou sabe, o controle do Estado do jeito que foi. E por causa disso que a gente para de pensar e discutir, tem vários autores e pesquisadores na área de saúde coletiva que trazem que debater responsabilidade sanitária e debater o debate do orçamento com relevância pública, é claro, né? E é claro que não é para rasgar dinheiro, né? Mas a gente pensar o debate da responsabilidade sanitária e o quanto que isso liberta gestores. Porque grande parte do que não é feito é para não entrar dentro do custeio, não sei se tu consegue me entender.
para liberar e deixar esse gestor mais organizado para dar essas respostas, porque a gente tem um teto de 56 do gasto da área da saúde. Quando passa disso, a gente é acionado juridicamente pelos órgãos de controle, sabe? Então, isso impede que várias ações da área da saúde sejam desenvolvidas. Então, a gente tem que entender que o orçamento financeiro tem que estar na nossa agenda. Né? Eu não tenho como discutir sistema único de saúde, universalidade, qualidade, deixando emendas impositivas de bilhões a cargos dos deputados. Né? Eu tenho que deixar isso para que venha para o sistema único de saúde, para que seja organizado conforme quem organiza e que tem condições de organizar. Então, o financeiro e o orçamento, a gente tem que estar debatendo. A economia da saúde, que é a área que debate isso, tem que estar na nossa agenda. Né? A área da saúde ela não é isolada de todas determinadas outras áreas, né? E aí, hoje eu estava pensando um pouco do plano de carreira que sempre volta e meia retorna para a agenda do plano de carreiras e salários únicos. Você já deve ter escutado isso várias vezes. E aí, assim, debate sobre isso tem um monte, né? Como que a gente vai fazer isso? Tipo o Fundeb, né? Sabe como é que é o Fundeb? O município paga uma parte, a União complementa. Como que entra a relação do tripartite nisso? Mas mesmo para pensar um tripartite que a União entre, tem que ter recurso. E do jeito que hoje as emendas públicas entram no cenário, não libera orçamento para executar política pública. Né? Do jeito que hoje a gente tem tetos impositivos, não libera recursos para organizar políticas públicas. Então, orçamento e financeiro tem que estar na nossa agenda. Não dá para pensar ampliação de contratação de trabalhadores com uma responsabilidade fiscal em cima dos gestores. Né? Ah, Kelly, mas não se faz nada até lá? Não. Vamos parar e pensar propostas, que o ótimo não pode ser inimigo do bom. Mas o que a gente pode estar coletivamente pensando que dê conta desses processos dentro do Estado que a gente vive, que tem vários limites, e que respostas a gente pode dar para isso também. Então, é importante a gente desenvolver proposições. Eu não vim aqui para trazer a resposta mesmo, eu vim para tentar trabalhar com que a gente possa estar pensando coletivamente alternativas. E eu acho que coletivamente as coisas conseguem se configurar melhor, a gente consegue pensar propostas melhores. Eu sempre digo que a inovação vem daí. Eu que gosto de inovação. E quando a gente entra em debate a partir de diferentes perspectivas e surge um novo. A gente já tem mais um bloco de perguntas fechados. Considerações. Ficou a Dani, eu e a Grazi, e aí o pessoal que quiser contribuir também pode ir levantando a mão que a gente vai anotando os nomes. Posso começar? Ah, tá. Bom, eu acho que pensando a partir dessa mobilização que tu tinha trazido, né, inclusive para pensar a própria valorização da residência, né, inclusive no pós-residência, eu acho que um ponto importante da gente ressaltar, né, que foi um ganho bastante importante, foi a portaria que institui a nossa Política Nacional de Residências em Saúde, né, que foi um ganho assim, normativo a partir de muita luta, né, do movimento de residências nacional, inclusive, né, para que, de fato, ela fosse instituída. E dentro dessa política tem um artigo, né, mais especificamente o artigo 40, que fala sobre a valorização e integração das residências, né. E aí lá, ela traz 3 pontos que eu acho importante de ressaltar aqui para a nossa discussão. Atribuir pontuação adicional a egressos e reconhecer o período de residências como experiência profissional nos concursos e processos seletivos. Estabelecer a equivalência de pontuações de certificados de residências com os de mestrados, né, e doutorados. E considerar o certificado de residência também como um dos critérios, né, para a progressão de carreira. São pontos, assim, que, enfim, a forma que está escrito é perfeita, né, enfim, é tudo do que a gente vinha reivindicando nacionalmente falando, né. Porém, essa política, ela também tem muitas fragilidades, né, e, inclusive, a forma que os artigos são escritos, né, redigidos, pode ser destacado como uma delas, né? Porque, por exemplo, e não é só o ponto de valorização das residências, tem outras coisas como saúde mental, auxílio financeiro, né? Enfim, a forma que ela é escrita da seguinte forma: os entes federados poderão adotar as seguintes, né, ações para a valorização das residências e tudo mais. Poderão adotar as seguintes
questões para situações de saúde mental, poderão adotar. Então, assim, é um ganho, né? Foi muito importante, foi um movimento muito importante, de fato, a instituição dela. E a política, eu não sei se vocês conhecem, né? Enfim, ela é uma política bastante recente, né? Ela foi aprovada no final do ano passado, acho que em novembro do ano passado, né? Isso, né? Final de novembro. Então, assim, de fato, ela é muito recente, né? Muitos residentes ainda nem conseguem, nem conseguiram chegar até ela, né? E estudar ela de fato. O Fórum Nacional de Residentes em Saúde recentemente fez uma plenária nacional justamente para divulgar essa política e discutir, fazer uma leitura de forma crítica, né? Do que ela avança, né? E do que ela acaba não contemplando nesses mais de 49 artigos que constam a política, né? Então, eu acho que é um ponto para a gente refletir que, ao mesmo tempo que foi um ganho, existem fragilidades bem importantes que acabam um verbo, né, que acaba criando brechas para a gente ter mais desafios ainda pela frente, né? Porque eu acho que não adianta a gente contemplar o tema, né, dentro da política. Ele tem que ser contemplado de uma forma total, né? Ele tem que ser garantido. A gente não pode simplesmente criar possibilidades dentro de uma política nacional, e sim garantir as formas que a gente vai conseguir, de forma geral, efetivar, né, esses pontos. Esse é um debate que vai casar muito com as discussões que a gente vai fazer nas oficinas no dia de amanhã, né, principalmente na oficina que a gente vai discutir a própria Política Nacional de Residências em Saúde, mas as oficinas também estão muito vinculadas diretamente a todos os temas, né, que a gente vem apresentando aqui hoje, e acho que é um ponto importante para a gente começar a refletir, né, nesses ganhos e limitações também que a nossa política tem. Tá, eu descobri que a gente tem um teto, tá? Que é às 4. Mas a gente tem tempo. Primeiro, acho que obrigado pela mesa, assim. Acho que é um debate muito importante e acho que você começou de uma forma muito emblemática, assim, né? Que você pergunta qual é o papel estratégico das residências na construção do SUS para os próximos anos, assim. E aí eu sou há 3 anos residente, né? Não por uma opção, mas também por uma consequência, assim, né? Por necessidade também, assim. Mas, bom, chego lá. Mas, quando pensa na contribuição da residência multiprofissional, além de todo conhecimento científico, de toda a contribuição assistencial, além de tudo aquilo que a gente faz nessas 60 horas, né? Às vezes mais, às vezes menos, bom, a gente não tem resposta. Vou usar o microfone. Acho que a gente não tem resposta mesmo. Acho que várias coisas que vão ser colocadas durante esse encontro não vão ter respostas certas, mas eu acho que a gente precisa pensar em como construir essas respostas, né? E aí, para mim, a residência começa a construir essa resposta quando a gente tem, em programas de residência, seja GHC, e aí falando aqui de Porto Alegre, ESP, clínicas, né? Um quantitativo tão expressivo de residentes que estão dentro de territórios, e de territórios muito importantes, né? De territórios atingidos por atravessados por diversos marcadores, assim, onde a gente não debate política. E aí, se a gente não debate política enquanto trabalhador da saúde, logo a gente não debate o Sistema Único de Saúde, né? Que eu acho que é um pouco daquilo que a gente vem abandonando enquanto trabalhadores da saúde, né? A gente, e aí aqui a gente, digo eu e a maioria dessa galera, nasceu com o SUS, né? Nasceu dentro do SUS, passou teve a vacina, teve o Zé Gotinha, teve o balão de luva, né? Teve toda essa parada, assim. Então, a gente talvez tenha perdido no meio desse caminho pensar política para além da política aquela imposta, né? Da qual esse ano a gente tem que votar, e aí esse ano mentem para a gente que a gente só tem 2 opções, né? No segundo turno, a gente não tem uma construção outra popular e, de fato, vindo do território, de baixo para cima, que diga exatamente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer, quem que está morrendo, quem não está morrendo, né? Por exemplo, Porto Alegre
tem um dos maiores números de mortes por tuberculose e HIV, né, e de infecção também. Quem é essa população que está morrendo? Onde é que ela está? Né? Por que a gente não está testando? O que falta para a gente chegar lá? E aí, bom, o colega bem trouxe, né? Não foi nenhuma novidade de falarem para a gente que a terceirização deixou a saúde pública pior, né? Até jura? Mas a gente está dentro disso, né? A residência da ESP, por exemplo, onde foi a minha primeira residência, e a segunda também, mas da atenção primária, foi dentro do Divina. Ela não foi pensando a organização daquele território. Ela foi pensando em bater meta para o Divina fechar a meta. E aí está gravando, e é por isso que eu estou numa segunda residência. Mas é isso. A gente tem, enquanto especialista, se formado dentro das terceirizadas. E, para mim, isso é um grande erro dentro desse investimento do SUS para a gente. Assim, né? Bom, dito isso, eu acho realmente que a gente não tem resposta, mas eu acho que a gente precisa construir o quanto antes, porque enquanto a gente não constrói a resposta, a gente está morrendo enquanto classe. Né? A gente sai da residência, a gente não tem trabalho, a gente não tem concurso público, né? A gente vê os concursos públicos a galera vem aqui e fala e tal, e tal, e tal, né? Hoje, a representante da Remaps, eu sei que não é ela que manda, né? Mas a prefeitura abriu e não coloca, para a saúde, o concurso está explícito, que é principalmente para profissionais para irem para a área da saúde, e a prefeitura de Porto Alegre não coloca como critério, ou, enfim, né, como uma avaliação maior, ter residência, né? Sendo que a própria prefeitura tem uma residência, assim como o Estado fez também nos anos anteriores. Bom, é isso. Acho que é um chamado para, além de construir um coletivo de residentes, a gente construir um conselho local de saúde, né? Um conselho onde a gente tem as pré-conferências agora completamente desterritorializadas no centro da cidade, sem garantia vou concluir, sem a garantia de que quem a gente atende diariamente, que precisa desse sistema como tudo, assim, porque é a única coisa que tem, não vai participar, então não vai determinar aquilo que a gente precisa. E aí, é isso, a gente chega, e aí se expor e falar sobre isso faz com que, por vezes, e aí não só, né, mas a falta de emprego, falta de concurso público, a terceirização, a pejotização, faz com que a segunda residência, ela não seja uma opção, mas ela seja uma necessidade, porque a gente precisa sobreviver. E eu acho que a gente precisa começar a falar sobre isso, porque a segunda residência, quando a gente está nas escolas, quando a gente está nos programas, é muito comum ouvir de gestores dizendo, não, mas você tem que dar chance para outra pessoa. Tá, mas eu também tenho que pagar meu aluguel. Eu também tenho que me alimentar, eu também tenho, né, questões para suprir, assim. E aí, como é que a gente faz isso? Né, porque, bem, sou especialista, mas tive que entrar em outra residência porque não tem outra opção. Né, e quanto mais a gente fala, mais a gente se queima. Mas agora eu vou passar para a Grazi. Vai. Depois disso também, né? Fica até difícil. Mas acho que a primeira coisa é te parabenizar de novo pelo teu aniversário, Kelly. E é bom é sempre bom te ouvir, assim, mas acho que foi especialmente bom hoje, porque foi um contexto muito diferente, eu acho, de fala tua, assim. Tu começou dizendo que queria se esforçar para fazer uma fala não institucionalizada, né? Não corporativa, assim, e é muito difícil, assim, para a galera do GHC, eu falo isso com minha propriedade, assim. E tu conseguiu muito, assim, realmente, acho que conseguiu alcançar a realidade alcançar a realidade de todos os residentes aqui, mesmo aqueles que não têm contato nenhum com instituições que funcionam como o GHC funciona, por exemplo, que, sim, é difícil sair de um formato mais corporativista, assim mesmo, né? E só antes de eu fazer minha fala aqui, eu tô com um recado aqui de que tem mais uma pessoa inscrita. E aí, pode ser, só pra gente não ter que fazer outro bloco, senão a gente não vai conseguir pegar o tempo. Tá. Eu escrevi para não ter que ficar falando muito tempo, que nem a minha colega ali. Brincadeira. Tá. Tu estava comentando sobre a questão da organização do trabalho, né, no final da tua fala. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, assim. E me parece que o problema quanto à questão do trabalho na saúde, que gera esse cenário de um favorecimento, né, da precarização das condições de trabalho, com a pejotização e tantas outras coisas, né, não me parece ser um problema da organização do trabalho, mas um projeto de sociedade, de Estado que tem nesse país,
que é reflexo de algo que a gente sempre diz, né, quando fala do histórico do SUS, que é de que ele está em constante disputa desde a sua concepção. As trabalhadoras do SUS são a espinha dorsal dele, portanto, precarizar a estrutura do trabalho é uma forma muito acertada de enfraquecer o próprio sistema e todo o impacto que ele tem para uma sociedade. Então, me parece que quando a gente está falando disso, né, não é só uma questão de que dá para organizar dentro de uma instituição, melhorar a organização do trabalho dentro daquela instituição. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje no cenário do trabalho na saúde é reflexo da sociedade que a gente vive, de um projeto de país que a gente está inserido, né? Porque tantas outras áreas estão enfrentando problemas muito parecidos, assim, né? E muito alinhado com esse projeto que me parece estar vigente desde o golpe, assim. E que a gente ainda, apesar de estar num governo dito de esquerda, a gente ainda não conseguiu, acho que, voltar, assim, a caminhar numa direção que a gente deseja, né? Ou que eu espero que a gente deseje. Eu queria lembrar, assim, que o GHC fez o concurso para sanitarista há 2 anos atrás, e, assim, foi uma grande alegria, porque é justamente sobre isso que a gente está falando aqui, né? De formar profissionais e não ter perspectiva de reinserção, né? E a gente vem formando sanitaristas aqui no Rio Grande do Sul há pelo menos 10 anos, agora já 12 anos, e zero perspectiva de concursos. Então, a gente faz o que com esses projetos? Para que a gente está formando sanitaristas, né? A gente está formando também nas graduações, né? Para que, se a gente não tem mercado de trabalho para essas pessoas, né? Qual que é o sentido disso, assim? E aí, quando o GHC lançou o concurso, foi uma grande alegria, foi quando eu estava ainda no programa de saúde coletiva lá, também uma egressa que teve que voltar para a residência. E aí até eu quero fazer coro, assim, com a fala da Dani, né? E acho que mais do que só a gente tem que pagar as contas, né? A gente quer continuar no SUS. Porque, por exemplo, eu sou psicóloga, eu poderia ir para a clínica particular, poderia me enfiar em qualquer clínica que atende TEA e me encher de paciente o dia inteiro e fazer muito dinheiro com isso. Mas não faz sentido nenhum para mim. É isso, a residência, ela está formando a gente para ser defensor do SUS, para ser propagador dos princípios dele. E é dentro dele que eu vou fazer isso, né? A gente vem falando muito, assim, de manhã a sala for nesse sentido, hoje está sendo assim, e vai ser assim até o final desse evento, de que a residência, ela é um espaço de construção crítica muito forte, assim, e não é à toa que os profissionais da egressos de residência são um padrão ouro de profissionais para o SUS. Porque é isso, nós somos profissionais muito críticos, a gente quer executar um trabalho de qualidade. Um trabalho de qualidade no SUS é um trabalho que está alinhado com os princípios dele. E é só a gente que vai fazer essa disputa, é só a gente que vai se prestar, se indispor para fazer, para colocar em vigor, assim, em prática, e defender os direitos das pessoas e os princípios do SUS. A gente não vai ver isso dentro das terceirizadas, né? Porque mesmo que o profissional que está lá contratado no terceirizada tenha o desejo mesmo que sejam egressos de residência lá, eles estão dentro de um regime de trabalho que não os permite ter essa coragem, né? A gente, enquanto residente, a gente tem um vínculo de trabalho que nos permite ter essa coragem, né? Eu brincava muito disso, assim, no GHC, que as pessoas vinham me dizer, por que tu tá falando essas coisas, as pessoas vão te pegar, tu vai se dar mal. Eu falei, gente, eu não vou me dar mal, ninguém tem como me demitir da residência, porque eu falei algo que desagradou, sabe? Porque eu fui crítica demais, sinto muito, no máximo as pessoas não vão gostar de mim, mas tá tudo bem, né? Só que a gente sai da residência e não tem mercado de trabalho pra gente, e aí a gente fica frustrado, não só porque a gente tem que pagar as contas, mas porque a gente não se vê em condições de poder atuar no SUS e ver o SUS cada vez mais sendo precarizado, né? Mas aí eu queria só, para concluir, juro, que aí eu acho que é tentando trazer também para a mesa, assim, né? Especialmente para ti, Kelly, que apesar de a gente ter tido esse concurso, fiquei muito feliz, né, para sanitarista, eu continuo vendo, assim, que muitos concursos, tanto no GHC quanto fora, assim, não colocam a exigência, né, da residência como para poder concorrer às vagas, e tampouco, acho que essa é a parte que mais, assim, nos incomoda e nos deixa curioso de entender o que está acontecendo, né? Que tampouco favorecem, dentro da pontuação do edital, quem tem uma residência, né? A residência, muitas vezes, ela vale menos do que o mestrado, e o profissional que tem uma residência, ele é muito mais qualificado do que uma pessoa que tem mestrado para atuar diretamente no SUS, né? E aí, enfim, a gente queria entender um pouquinho, assim, tipo, por que não? Por que a gente não tem pontuação diferenciada? Por que não é uma exigência, sendo que a gente tem milhares de profissionais especialistas formados? E passo para a Lu.
A gente só vai pedir para que sejam com brevidade a fala, porque a gente está estourando o tempo do salão mesmo aqui. Tá bem tempo 15 aí. segundos. Boa tarde. Kelly, feliz aniversário. Foi bem bonito ver a galera cantando parabéns. Eu vou tentar organizar meu pensamento, porque eu sou bem acelerada e aí fica meio difícil. Mas eu queria puxar o gancho da fala da Dani, puxar o gancho da fala da Grazi, de que a gente, quando se forma, a gente, por vezes, não teve uma disciplina específica que trabalhasse sobre a política de saúde, que aprofundasse sobre o SUS, sobre os seus princípios. Aí a gente, a depender de qual município que sai, e principalmente municípios pequenos, a gente não tem perspectiva alguma de emprego. E aí, em algum belo momento, alguma alma fala, olha, residência multiprofissional, né, para quem não é médico. E aí a gente entra, passa por um processo seletivo, faz uma prova, se inscreve, paga essa inscrição, beleza, entrei na residência. E aí, a sensação do primeiro ano é um turbilhão. Tem instituições que são mais organizadas, com as suas emendas e tudo mais, e aí o seu residente se sente um pouco mais pertencente, consegue entender a sua trajetória de uma maneira um pouco mais organizada, e outras não. E aí começa toda uma burocracia, toda uma desorganização do que eu estou fazendo da minha vida. E aí fica muito difícil da gente se reconhecer quando alguns processos são propositalmente individualistas e individuais, e separam programas, e separam residentes, e não conseguem fazer uma articulação. A gente tem a experiência da nossa própria instituição, na qual não convidou, assim, de maneira muito educada, os residentes de segundo ano para fazer parte da semana de acolhimento dos residentes de primeiro ano. Então, isso já cria uma brecha imensa, não só de informação, porque aí é transversal R1 e R2, como também a gente não consegue se reconhecer enquanto colegas. É a escola de saúde pública. E aí eu fico pensando, nos nossos campos, a gente, por vezes, enfrenta um não reconhecimento da gente enquanto profissional. A gente é tratado muito, por vezes, enquanto crianças. Então, tipo assim, esses estagiários que não são bem estagiários, que não são bem trabalhadores, mas aí na hora que convém, faz muito sentido dar uma tarefa de linha de frente para os residentes, de dar uma tarefa muito significativa, e aí, inclusive, tanto para responsabilizar a qualidade dessa tarefa sendo entregue, ou não. E aí eu fico pensando que nós, para debater política, a gente tem que perpassar toda essa nubulosidade de situações, e fora a questão da minha vida pessoal, de conseguir pagar meu aluguel, conseguir me deslocar, conseguir chegar no campo, conseguir me alimentar no campo, e por aí vai. E aí eu fico pensando que a gente tem 2 anos. Então, quando eu estou entendendo o que está acontecendo, eu já estou acabando. Eu já estou saindo, e eu já estou preocupada novamente com o desemprego. Porque eu enfrentei o desemprego assim que eu saí da minha formação, eu vou enfrentar ele agora 2 anos após. E aí a gente tem uma fala não tão agradável de que profissão residente, né? Já entendi, Léo. E aí a gente não quer ser profissão residente, a gente quer trabalhar para o SUS, a gente quer muito trabalhar coletivamente, a gente quer trabalhar numa equipe multiprofissional, dispersar conhecimentos e etc. E isso parece que é uma questão individual. E aí parece que é assim, uma pena, é quase uma vergonha individual um residente sair conseguir o seu diploma e não conseguir ter se inserido. Então, a gente vê residentes egressos trabalhando como consultor OPAS, se praticamente, assim, desculpa a palavra, mas se prostituindo politicamente para um cargo de CC, e que não é garantia nenhuma. Então, a gente fica naquele lugar muito ruim, de tipo, coitadinhos. E a gente não é coitadinho. A gente é profissional, a gente é especialista, e ninguém olha para a gente a não ser para dar mais demanda de trabalho. Por 2 anos. E depois, um pé na bunda. Concluo, não sei se eu consegui. Carol, Posso só falar rapidinho? 3 minutos, tá? Tá. Não, a minha fala é mais no sentido do que o que a Grazi trouxe, assim, pensando na saúde coletiva mesmo, porque os profissionais que têm graduação, por exemplo, em saúde coletiva, eles terminam a graduação e ficam sem ter onde atuar, né? E nas próprias residências que recebem, né, o pessoal da saúde coletiva, não tem vagas que são
específicas para quem tem a graduação de saúde coletiva, não tem essa proteção de vagas, né, em nenhuma das residências. Então, eu fico pensando se nem as residências, né, que podem receber isso, captam esses profissionais, assim, quem dirá os concursos, né, que são raros, assim, muito raros. Então, é uma coisa para a gente pensar, assim, no futuro, de talvez possibilitar que tenham vagas protegidas para quem tem essa graduação, né, porque são pessoas que já estão muito qualificadas, né, para atender no SUS. Então, isso aí. Certo. Passar para Kellen encerrar. Gente, vou tentar ser rápida, então. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante, eu sempre gosto de falar isso. Primeira vez que eu li o relatório da 8ª conferência, quem já leu o relatório da 8ª conferência aqui? Levanta a mão. Não, ele é bem pequenininho, tem 2, 3 páginas. Quem já leu? Gente, a primeira vez que eu li na graduação, eu lembro que eu chorei, tá? Por quê? Porque ele traz uma síntese de um debate político, de democratização de um Estado, onde mostra um espírito democrático, um espírito solidário e um espírito socialista. Desculpem a palavra para aqueles que não gostaram, mas é socialista sim, tá? Fala de um processo que é super importante dentro de um sistema que pensa as pessoas a partir de um vínculo solidário. E eu chorei por causa do que foi aquele momento, mas chorei pelo que se perdeu e o que não conseguiu se concretizar na 8080 e na 8.142, se a gente for olhar os vetos, tá? Por que Kellen começou com isso? Para entender primeiro que ser lei não garante coisa nenhuma, tá? O que garante são as relações sociais, o que garante é luta política, o que garante é votar direito nas eleições, e não adianta só votar presidente, tem que votar deputado, tá? Tem que votar senador, porque só ter o presidente sem condições de governar não adianta. Isso é a primeira coisa que eu acho que é importante a gente estar conversando aqui, tá? E a gente, se for olhar a residência, quando eu fui para o Espírito Santo em 2019, 2020, para organizar, ajudar lá no governo estadual, eu lembro que eu organizei vários processos de abertura da residência lá e eu não consegui porque não tinha financiamento da residência. Por que a Kellen está colocando isso, pessoal? Porque política, como eu falei, a relação, ela tem momentos de avanço e momentos de recuo e retrocesso, tá? E aí a gente tem que prestar atenção nisso, para a gente entender que a resposta é coletiva, não passa pelo individual. Então, sem uma organização, sem encontros regulares, sem articulação, não adianta se discutir. E se a gente não entender que o debate que está colocado aqui passa, sim, pelo fortalecimento do Estado e pelo fortalecimento do sistema de saúde, não é uma agenda que, pelo menos para mim, trabalhador do sistema de saúde, da esquerda, que faz a defesa do sistema de saúde e a defesa da vida, não faz sentido, se eu for organizar. Então, uma coisa que é importante, tá? Sobre a pontuação diferenciada, que alguém me perguntou aqui. Gente, todas essas coisas que vocês falam, a primeira coisa, assim, ó, sanitarista foi a gente nessa gestão que colocou, porque a gente entendeu que tinha que colocar. Que tinha que ter gestão em saúde foi nós, porque a gente tem uma graduação e eram umas brigas que eu fazia. Como é que eu tenho um cargo que eu formo gestores para hospitais e eu não tenho um cargo aqui dentro? A gente colocou, tá? Mas aí, dentro do jurídico, isso, pelo menos para mim, não vou responder para o resto, tá? Sempre me pautam da universalidade do processo, que eu não posso também restringir tanto para entrar a Graziella, a Dani, o Leonardo. Não pode ser tão fechado que entre só pessoas que têm determinada formação, porque isso é carta marcada e um concurso público tem que ter universalidade. Isso foi eu. O resto eu não posso dizer, tá? Né? Então, eu não posso dizer do resto. Mas tem, sim, um processo de avanço nessa perspectiva. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, onde a gente está, a gente chamou mais de 20 sanitaristas. Porque a gente precisava, porque a gente precisa, tá? Para estruturar lá uma rede organizada. E é isso, a gente está organizando, tá? O que eu queria falar, então, que eu acho que é importante, tá? E aí, assim, ó, eu vou sempre falar do institucional, tá, Graziella? Né? E eu não estou falando do institucional GHC, do meu espaço de gestora. Eu sempre cuido até onde eu vou. E do meu espaço de defensora de projeto social. Isso eu faço questão, e eu sempre falo, para as pessoas saberem de onde eu estou falando. Né? Eu sempre deixo cara marcada, assim, de que lugar que eu estou, de que partido que eu sou, de que processo que eu estou. Faço questão de fazer isso. Porque isso me ajuda nas relações éticas, dos compromissos que eu tenho,
e por onde que eu vou estar configurando processos de gestão. Porque é dentro de um espaço de sistema de saúde, dentro de um espaço de Estado, dentro do espaço do que eu quero de sociedade para mim e para o meu filho. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso, gente? Que eu não vou conseguir responder todas as 15, né? Porque tem um processo que é em construção, que passa pelo individual, que marca na pele da gente, né? Como tu colocou aí em cima, mas que a gente não vai mudar se a gente não se implicar em lutas coletivas e políticas, tá? A gente precisa entender isso para mudar. A gente, do individual, a gente não vai mudar nada. Precisa de coletividade. Eu já aprendi isso. É importante que no amadurecimento a gente entenda isso e que a gente esteja no dia a dia construindo coletividades e novos atores que estejam chegando para se somar a essa coletividade. A luta é a gente que faz, os avanços é a gente que coloca e a gente precisa estar impulsionando. Mas que a gente faça isso no dia a dia e vamos votar direito, gente. Obrigada. Não, gente, eu acho que antes de a gente de fato desfazer a mesa, eu acho que só reforçar, né, esse muito obrigado pelas contribuições que tu trouxe aqui pra gente, né? Enfim, esse é o tema central do encontro, né? E eu acho que a gente conseguiu tirar alguns encaminhamentos daqui, né? Principalmente nesse ponto de fortalecimento coletivo e político, né? Não à toa que a gente sempre devolve o convite para vocês residentes, né, de estarem também somando, né, junto no Coletivo Gaúcho, junto no Movimento Nacional de Residências. E aí eu falo tanto para o pessoal que está presencial, mas também para o pessoal que está acompanhando aí de forma remota, né, como a Kellen trouxe, leis por vezes não garantem possibilidades, né, então é a partir desse movimento coletivo, né, dessa articulação coletiva, nessas instâncias, nesses espaços de debate, que a gente consegue tirar um pouco de alguns avanços, né? Então, acho que, mais uma vez, só reforçar esse agradecimento aí para ti e os parabéns, né? A Diva está fazendo aniversário no 12º Encontro Gaúcho de Residentes em Saúde, sabe? Agora eu vou passar a palavra para a nossa cerimonialista. E, gente, ainda não saiam, tá? Porque a gente tem algumas outras orientações em relação às próximas etapas aí, tá? Kellen, muito obrigada por estar conosco. Aqui uma lembrancinha para ti. Tem um pin do Zé Gotinha dentro. Nos vemos no GHC. Obrigada, Dani. Obrigada, Léo, também. Vamos tirar uma fotinho? Agora vocês vão aparecer na foto, todo mundo. Tchau. Nos vemos no GHC. Então, pessoal, antes de irmos para o COF, antes das orientações finais, preciso que vocês fiquem até o final. Nós temos orientações bem importantes. Amanhã, as oficinas serão descentralizadas dentro do campus da URGS, então, campus Saúde. Então, eu preciso que vocês fiquem até o final para ouvir as orientações. Mas antes, para a gente poder relaxar um pouquinho, eu vou chamar aqui a Aline Torres, enfermeira do GHC e auriculoterapeuta, para a gente poder fazer uma oficina de meditação, dar uma relaxada, para depois ter as orientações e depois o COF. Tá bom? Obrigada. Boa tarde, então, a todos e todas.
Pessoal, então, baita desafio, hein? Agora, depois dessa mesa tão importante, assim, necessária nesse debate, a gente dedicar um tempo, uns 10 minutinhos, para a gente meditar. Então, para quem já é acostumado a meditar, ok, né? Para quem não é acostumado, então vou pedir que tire a bolsa do colo, bote no chão ou do lado. Quem puder colocar o celular no silencioso, mas se o telefone tocar, tá tudo certo, faz parte da experiência meditativa, os ruídos externos, eles vão estar presentes. Quem não quiser meditar, só ficar em silêncio também, tá tudo certo. Em meditação não tem certo e errado. E a meditação é uma técnica super simples, que não demanda grandes recursos, além da nossa própria vontade de meditar. Pode parecer difícil para algumas pessoas que têm a mente mais acelerada, mas são para essas pessoas que os benefícios são mais evidentes, né? Então, por mais que pareça que eu não estou conseguindo meditar, se eu me proponho a fazer o exercício, se eu me proponho a minha mente ir lá e voltar, né? Quantas vezes for preciso, eu vou estar em meditação e os benefícios vão me acompanhar. Então, a gente assume uma postura atenta e confortável, com os pés bem apoiados no chão, as mãos sobre o corpo. A prática ela é bem leve, a gente vai fazer não muito longa para não ficar cansativo. A gente pode fechar os olhos ou escolher um ponto à frente e fixar o olhar. O olho aberto tem mais distração, né? Mas para quem fica ansioso com o olho fechado, pode manter os olhos abertos. E a gente vai levar agora a nossa atenção à ponta do nariz, inspirar profundo e lento por 3 vezes. A cada ciclo, eu vou me concentrando. A cada ciclo, eu deixo os pensamentos em segundo plano. E após os 3 ciclos, eu vou respirar normalmente, percebendo o ar entrando e o ar saindo. E por alguns instantes, ficarei apenas nesse movimento, percebendo o ar entrando e o ar saindo. Os pensamentos são como nuvens. Eles vêm, a gente toma consciência, não se apega a eles, e eles vão. Nosso foco agora é o aqui, o agora, o ar dentro, e a saída do ar. Percebendo o peso do corpo sobre a cadeira. Se alguma área de tensão surgir, a gente simplesmente respira por essa área, como ombros, cabeça, joelhos. A gente vai prestando atenção no corpo e respirando, imaginando que a área de desconforto vai diminuindo. A gente vai tomando percepção do corpo, percebendo as sensações, sono, fome, cansaço. E a gente vai inspirando e expirando. Os ruídos externos e internos fazem parte da nossa experiência. Mesmo que a gente tome consciência deles, a gente não se apega nesse momento. E por alguns instantes ficamos assim, percebendo e respirando.
Mantenha o foco no exercício. Perceba como seu corpo está agora, sua mente. E para encerrarmos, a gente novamente leva a atenção à ponta do nariz, inspira bem profundo e lento por 3 vezes. E ao expirar, a gente esvazia completamente o corpo, soltando bem o ar. Cada um no seu tempo. E a cada ciclo, a gente vai voltando a atenção para o auditório, para o nosso corpo. E aos poucos a gente vai abrindo os olhos, fazendo pequenos movimentos, quem quiser espreguiçar, quem quiser dar risada. Pessoal, aproveitem o evento, meditem sempre que possível, porque a meditação é uma prática que só depende da nossa vontade, né, em querer fazer o exercício e aproveitar os benefícios aí do autoconhecimento. Tá bom? Obrigada, bom evento. Obrigada, Aline. Teu brindezinho ficou ali na sala, a gente vai entregar depois. Acho que tá baixo esse microfone aqui, eu vou trocar. Então, pessoal, antes de liberarmos para o coffee, lembrem de marcar a presença no portal. Não esqueçam. Isso para o pessoal do online e para o pessoal do presencial. É essencial. Caso vocês esqueçam mais de uma presença, vocês terão que preencher uma declaração e enviar para a comissão para a gente poder dar o certificado. Senão vocês têm que estar ali sempre, mas a gente vai sempre lembrar nos turnos E ainda o vocês. certificado fica com essa menção de que ele foi gerado a partir de uma declaração do residente que não deu presença. Então, isso pode ter algum comprometimento nas suas instituições. Então, façam a presença. Lembrem de marcar, a gente deixou um horário amplo durante o dia de hoje. Principalmente hoje, que a gente está se adaptando ao sistema, então é mais difícil de lembrar. Aqui. Tá. Para aqueles que não vieram hoje e questionaram a comissão, eu consigo ir amanhã, vocês conseguem vir amanhã, teremos credenciamento para vocês amanhã, para poder ganhar as presenças e participarem. Quem já veio hoje não precisa fazer credenciamento amanhã. Mas, agora uma pauta importante. Amanhã, as oficinas serão descentralizadas. Elas vão ser por vários lugares aqui do campus Saúde da URGS. É importante, lá, né? Eu sou UFSPA, agora é GHC. É importante que vocês nos encontrem na FAMED primeiro por coffee. Teremos coffee amanhã, teremos coffee todos os dias. A comissão faz tudo. Lembrando que o coffee ele tem opção para carnívoros, vegetariano, vegano, celíacos, intolerante à lactose, todas as opções. Mas é contado, né, gente? Porque a gente fez uma pesquisa e tal, não tem a mesma quantidade para todo mundo. Então, se você não tem alguma restrição, não coma a comida do coleguinha que tem restrição, por favor. Isso. Então, o local do coffee é no hall do 4º andar da FAMED amanhã. Então, todos, das 8 às 8h45, nos encontraremos no hall do 4º andar da FAMED, lá no Campo Saúde. E depois, nós nos direcionaremos para as nossas salas. Perfeito. Pessoal do online, retomando, vocês vão fazer a escolha amanhã no sistema. Ok? Só que assim, amanhã a sala do online começa no mesmo horário que a do presencial. Então, enquanto o pessoal do presencial está tomando um cafezinho ali, tirando foto, conversando, galera do online, façam seu credenciamento de manhã cedo. Não vão deixar para acordar 9 horas para logar na plataforma, que vocês vão ficar sem
conseguir fazer a oficina. E se não fizerem oficina, não adianta dar presença no site, que vocês vão ficar sem certificado. Então, façam amanhã de manhã cedo o credenciamento de vocês na oficina. As mãozinhas foram levantadas no chat, recebi aqui a informação. Então, é isso. Então, pessoal, nós vamos ter o coffee aqui. Vocês podem primeiro pegar um pastel, um bolinho, aí deixa o próximo, sobrando, daí a gente consegue repetir. Só um adendo aqui. Amanhã a gente vai retomar nas oficinas o aviso sobre a confra, tá? Mas tem uma Isso. confraternização no final do dia. Peraí, gente. Bem especial, uma confraternização segundo. junina. A gente tá organizando bem bonitinha. Vai ser Vai linda. ter quentão. Vai ter paçoca. E, gente, ali depois do coffee, a gente vai sortear, para quem tá aqui ainda, 2 bonés da lancheira. Então, fiquem ligados. Lancheria do parque. Da lancheria do parque. Vai ter correio elegante, vai ter quem não karaokê, Então, se pipoca. preparem para a confraternização de amanhã. Vai estar incrível, pessoal. Até o próximo dia de evento. Vai ter casamento com a Carla amanhã. Minha mulher não deixa, não. Bigamia na residência tá liberada.